Rodada boa para o Cruzeiro, que venceu, voltou a vencer 2 seguidas, algo que não acontecia desde julho do ano passado, quando a equipe ainda era treinada por Fernando Seabra. Ali na virada do turno do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro encerrou o primeiro turno vencendo o Juventude e na sequência abriu o retorno vencendo o Botafogo fora de casa por 3-0. Essa foi a última vez que o Cruzeiro tinha vencido 2 jogos seguidos e ontem confirmou a segunda vitória nessa temporada. Tinha vencido o Itabirito no meio da semana e ontem o Uberlândia. Cruzeiro que saiu atrás do placar, uma bobeada da zaga, o Uberlândia aproveitou e fez o primeiro gol, mas depois o Cruzeiro buscou o empate com o Matheus Henrique, a virada com o Gabigol em cobrança de pênalti e já quase no fim do segundo tempo, Dudu fez o primeiro gol dele pelo Cruzeiro no Mineirão, o primeiro gol dele nesse retorno à Toca da Raposa. Resultado que dá o Cruzeiro, permanece ali como líder do Grupo C com 10 pontos. Resultado muito comemorado pelo Cruzeiro, mas com um episódio triste, que a gente pode se dizer, que é a lesão do João Marcelo, lesão que foi confirmada hoje pelo Cruzeiro. Ele deixou o gramado do Mineirão ainda no primeiro tempo. Ele foi substituído pelo Jonathan Jesus, saiu de maca do gramado. No fim do jogo ele saiu carregando algumas muletas, com o apoio de outros jogadores. Então, João Marcelo terá que passar por uma cirurgia e vai ficar um bom tempo fora dos gramados. João Marcelo, um bom tempo fora dos gramados, zagueiro do Cruzeiro. A Raposa, que nesta temporada de 2025 apenas anunciou a contratação do zagueiro Fabrício Bruno, Isso pensando no sistema defensivo, sobretudo no miolo de zaga. Tentou o Valentim Gomes, zagueiro que iria chegar ao Cruzeiro contratado junto ao Vélez, Mateus, campeão argentino na última temporada, sim. E que iria chegar também ao Udinese, mas não foi aprovado nos exames médicos lá não. Pois é, tá aí, iria para a Udinese da Itália, inclusive um zagueiro muito promissor, que já é pensado a nível futebol europeu para os próximos anos. E aí, Lélio, com essa lesão do João Marcelo, antes da gente falar sobre o jogo, sobre a partida de ontem, vitória do Cruzeiro diante do Uberlândia, com essa lesão do João Marcelo, a situação da Raposa em termos de sistema defensivo fica complicada, Vai ter que ir ao mercado. Em princípio sim. Eu também, hoje mais cedo, até no Barba, Cabelo e Bigode, eu falava sobre isso. A expectativa é que o Cruzeiro vá ao mercado ou realmente o novo treinador possa oportunizar, como diria o Celso Rotti, o Bruno Mendes, Jogador que já está aí no radar do profissional há um bom tempo, esteve na última Copa São Paulo e de repente ele possa ser a solução. Agora, já se sabe o tempo que o João Marcelo vai ficar parado, é o ano inteiro mesmo, Railan? Lélio, o Cruzeiro não informou qual será o período dele, mas a gente sabe que lesões como a dele, ali por ligamentos e tudo mais, no mínimo 6 meses até a recuperação, vai passar por cirurgia na próxima semana, esse procedimento vai ocorrer em Belo Horizonte, vai fazer a recuperação na Toca da Raposa, mas pelo que a gente já acompanhou de outros atletas, é um longo período de no mínimo 6 meses. Então isso nos faz crer que o Cruzeiro de fato vá buscar um novo zagueiro. Olha, a gente não sabe o tamanho do investimento, Porque o Jonathan, nesse momento, ontem ele começou o jogo como reserva, aliás, o Wesley Carvalho preferiu fazer um rodízio e aí o João Marcelo é substituído ainda no primeiro tempo após essa lesão e entrou o Jonathan, que para falar a verdade nem entrou tão bem assim, se a gente observar alguns lances. Então, agora é esperar para ver o que será feito aí pelo Pedro Júnior e também pelo Alexandre Matos. Tá aí, Lélio Gustavo. Tem outra. Vai depender também do novo técnico, Vai depender do novo treinador do Cruzeiro, que tudo indica será o Leonardo Jardim mesmo, Railan? É isso, expectativa de que o Cruzeiro possa confirmar aí nos próximos dias o acerto com Leonardo Jardim. A gente já sabe que tá tudo apalavrado entre Cruzeiro e o profissional. O treinador também já tem tudo acertado para deixar
o clube dos Emirados Árabes, onde ele está, que inclusive foi derrotado nesta segunda-feira, né, pela Copa da Ásia, perdeu por 2-1. Então, a expectativa de que esse anúncio seja confirmado durante a semana e que ele possa, inclusive, assistir ao clássico entre Cruzeiro e Atlético no próximo domingo, no Mineirão. Só para a gente pontuar, hoje o Cruzeiro tem como opções para a zaga o Fabrício Bruno, que foi contratado, o Vijalba e o Jonathan Jesus. Perdeu o João Marcelo, lesionado. Está aí, são as opções de zaga que hoje o Cruzeiro tem em seu sistema defensivo, jogadores de miolo de zaga com essa lesão do João Marcelo. Lélio Gustavo, falar sobre a partida de ontem, sobre a vitória 3-1 diante do Uberlândia. Primeiro gol do Dudu em sua volta ao Cruzeiro e também mais um gol do Gabriel Barbosa. Gabigol sendo decisivo, mais um gol marcado de pênalti, artilheiro do Campeonato Mineiro até aqui. Gostaria da sua avaliação em relação a esta atuação do Cruzeiro, em relação a essa vitória e o bom desempenho também da dupla, né? Tanto do Dudu, que entrou no segundo tempo, quanto do Gabriel Barbosa. O Gabriel Barbosa ele tem conseguido os gols, mas ele jogar no nível que a gente se acostumou a ver no Flamengo, ele ainda não jogou. Agora, por outro lado, o Dudu, nos 2 últimos jogos, ele chamou muita atenção. Pela velocidade, pelo drible fácil. A gente já tá vendo aí essa jogada dele no segundo tempo, que o goleiro fez uma boa defesa e depois vai sair o gol dele na sequência, gol que foi marcado inclusive de cabeça pelo Dudu. Eu já tinha gostado muito dele na última quinta-feira, na minha opinião, mesmo achando difícil não votar em quem marca 3 gols, mas a atuação do Dudu foi muito boa. E dentro daquilo que a gente imaginava. E ontem ele entrou no segundo tempo e repetiu a dose. É um jogador vibrante, driblador, rápido, então ele vai se saindo muito bem, se saiu muito bem nesses 2 jogos, curiosamente, após a saída do técnico Fernando Diniz. E o Gabriel Barbosa ontem, ele cobrou bem o pênalti, teve mais uma chance no segundo tempo, mas é claro que dele se espera os gols e ele está entregando, é isso aí. É isso que o torcedor quer. Não interessa se é de pênalti ou não. Interessa é bola na rede. É isso aí, Lélio Gustavo, que interessa é a bola na rede. Raelão Oliveira, temos personagens da partida de ontem, né? Da vitória do Cruzeiro. Começar pelo Matheus Pereira, ele que começou no banco, iniciou como reserva, entrou no segundo tempo, contribuiu para esta vitória da Raposa diante do Uberlândia ontem no Mineirão. Matheus Pereira. Vamos acompanhar o que o Matheus Pereira disse. Ele que teve um lance curioso ali, quase gol do Gabigol, né? Ele fez o cruzamento ali na área, o Gabigol cabeceou forte e o goleiro acabou defendendo. Vamos escutar o que disse aí o camisa 10 do Cruzeiro. Eu acho que a gente ainda tem coisas a ajustar. É normal que a gente ainda tem um treinador interino que está tentando se dedicar ao máximo, com todo respeito, né? Mas eu acho que tem algumas coisas que ele mesmo tem pedido pra gente, assim, algumas melhores que a gente pode ter no atacar marcando, né? E evitar alguns contra-ataques também, que eu acho que a gente pode ser mais crucial. São coisas pequenininhas que vai ser, ajustando a dia a dia. Mas eu acho que a gente tá de parabéns. O time ganhou, o time conseguiu construir bastante jogadas, Bolassi, todos que entraram, o Carlos Eduardo hoje foi muito bem, então assim, acho que a gente está mais perto daquilo que a gente deseja. Está aí, Matheus Pereira, um dos protagonistas ontem, entrou no segundo tempo. Lélio Gustavo, o Matheus Pereira ele vem dando declarações bem interessantes, não só ele como o Gabigol também. Os dois me parecem muito bem afinados, né? Muito bem entrosados nesse início de temporada, o Matheus Pereira ressaltando o poder de finalização do Gabriel, a qualidade técnica do ex-jogador do Flamengo, o Gabriel a mesma coisa, falando que o Matheus Pereira é um 10 a nível seleção brasileira, a nível Europa, enfim. Os dois me parecem muito bem afinados, principalmente em relação a discurso e em relação à projeção para o restante da temporada. Agora só falta afinar a dupla dentro de campo, né? É o mais importante, porque quem vive de falar é a gente. Nós aqui precisamos, né, ajustar o discurso de vez em quando. Mas é claro que todo mundo espera mais sempre do Matheus Pereira. Ontem ele também, pelo menos a minha opinião, ele não entrou tão bem assim. Para falar a verdade, ontem quem dominou o jogo foi o Matheus Henrique. E concordo, tem sido
o jogador mais regular do Cruzeiro. Hoje também a gente debateu muito sobre ele e chegamos à conclusão de que ele tem sido o melhor jogador do Cruzeiro. E ele é um jogador que realmente tem feito a diferença. Momento difícil, estava ele lá, ele defende e ataca, com a mesma qualidade. Tava o Matheus Henrique para empatar o jogo. E um jogo que estava embaçado para o Cruzeiro. Não foi fácil ganhar do Uberlândia. O jogo ficou fácil no segundo tempo. Quer dizer, entre aspas, porque o Cruzeiro teve a chance de contra-atacar e mesmo assim demorou para liquidar a fatura. Então, vamos ver, é igual eu falei, o Gabriel Barbosa está entregando os gols, mas dele se espera também um alto rendimento, porque a gente sabe que ele é um jogador de muita qualidade. E ele não só faz os gols, como ele pode participar ativamente da articulação das jogadas. Ele tem essa característica. E o Matheus Pereira, a gente já conhece há um bom tempo e sabe que ele pode produzir muito mais do que ele tem produzido até aqui nesta temporada 2025. Aliás, desde o final da temporada passada, para falar a verdade, né? É isso, Lélio. E sobre o Matheus Henrique, a gente também acompanhou ali ao término do jogo, né? Ele fez a avaliação da partida, ele que voltou a marcar o gol, fez o gol de empate do Cruzeiro ontem diante do Uberlândia. Ele tinha feito o último gol também pelo Cruzeiro ali naquela vitória por 2-1 na Sul-Americana, no Mineirão, partida que foi para os pênaltis, o Cruzeiro avançou. Então o Matheus Henrique falou desse resultado e o quanto é importante para o Cruzeiro vencer neste início de trabalho. Vamos acompanhar. Vencer é sempre o nosso desejo, né? A gente sempre diz isso, bate nessa tecla. Então, quando a gente vem de 2 vitórias, com certeza dá uma tranquilidade. A gente vinha de alguns resultados negativos. E agora, o primeiro passo é recuperar, né? A gente sabe que tem o América e depois o Atlético. Uma semana especial com 2 clássicos. E é se preparar o máximo possível para chegar bem contra o América e depois pensar no Atlético. A gente está com um elenco bem qualificado. Então, hoje mudaram bastante peças e o desempenho seguiu da mesma forma como foi contra o Itabirito. A gente determinado a vencer, então todo mundo que está entrando está correspondendo, está dando seu resultado e isso é muito bom, né? Porque a gente sabe que a temporada é longa, é desgastante, então tem que ter elenco e nisso aí a preparação física junto da comissão sabe gerir bem. E sobre a minha saída ali, né? Fico feliz, claro, por marcar, mas sempre friso os 3 pontos. Está aí, Matheus Henrique falando justamente sobre o seu desempenho individual dentro de campo, o desempenho coletivo do Cruzeiro também, sobretudo neste início de temporada, jogo diante do Uberlândia, mais uma vitória, segunda vitória seguida e dessa vez jogando no Mineirão, né, jogando ao lado do seu torcedor. Lélio, a gente vinha falando do Matheus Henrique, do bom desempenho que ele vem mostrando desde a temporada 2024. E eu nas redes sociais estava zapeando, estava acompanhando o movimento da torcida cruzeirense. Muitos, não só a torcida do Cruzeiro, outros torcedores também, especialistas em futebol, muitos tratam o Matheus Henrique hoje como o melhor volante do futebol brasileiro. Para você, de fato, o Matheus Henrique ele encaixa nessa seara de ser o melhor volante, um dos melhores meio-campistas do futebol brasileiro? Porque volante ele não é não, viu? Ele, pra mim, é um meio-campista que consegue atacar e defender. Ele é, sem dúvida alguma, um dos melhores. O melhor, acho que ainda tá cedo pra falar. Ele vai ter que provar ao longo da temporada. A gente vai descobrir quando vierem os jogos mais difíceis, né? Mas que, pra mim, ele é o melhor do Cruzeiro, do time até aqui, não tenho muita dúvida. E um dos melhores do Brasil, quanto a isso também, eu não tenho muita dúvida pra afirmar, não. Mas joga muito o Matheus Henrique, você tá doido. Você é um verdadeiro motorzinho do time. Consegue atacar, defender. Ele é o chamado aí box to box pela nutelagem do futebol mundial. Volante box to box, meio campista box to box. Volante ele não é não, ele é... Você não acha não, Léo? Não, ele é meia. É um meia que marca e ataca. Eu considero ele isso, um volante... Ele pode ter sido lá no Grêmio com o Renato Gaúcho. Exatamente. O segundo volante, né? E não era volantão de pegada, não. Mas hoje, pela qualidade dele, ele é um meia que consegue armar e também desarmar. Com a mesma intensidade, com o mesmo vigor. É impressionante.
Se tudo correr bem aí na temporada, certamente ele vai receber sua oportunidade na seleção brasileira. Tá aí, Matheus Henrique, meio-campista do Cruzeiro, segundo o Lélio Gustavo, não é volante. Jogador que joga mais avançado, de fato, né? Tem todos os predicados de um meia completo. Jogador que desarma, que ajuda na saída de bola, na construção, pode jogar mais à frente também como um armador centralizado. Então, Matheus Henrique vem sendo um dos grandes destaques do futebol nacional, talvez nesse recorte de 2 anos, né, desde 2024, e pegando este início de temporada também, Matheus Henrique sendo o grande pilar técnico da equipe do Cruzeiro. Railão Oliveira, chega mais, Wesley Carvalho, né, técnico interino do Cruzeiro, também falou. Ele que assumiu a bomba, né, depois daquela pressão ali por causa daquele empate ali no Mineirão com o Betim. Wesley Carvalho chegou ao seu segundo jogo no Cruzeiro, 2 vitórias diante do Itabirito, diante do Uberlândia, e agora tem, digamos, a semana mais importante nessa trajetória dele no Cruzeiro, né, 2 clássicos, agora quarta-feira contra o América e depois no domingo contra o Atlético, e ele se diz bem tranquilo, né, por conta do trabalho que ele está desenvolvendo no Cruzeiro. Claro, tem a responsabilidade dos clássicos, mas disse que também está na expectativa de entregar o clube já para o próximo treinador, entende que este não é o momento dele, e ele fez uma avaliação do que tem sido o seu trabalho até o momento. Vamos acompanhar. Eu tive já 3 experiências nessas situações. Uma foi no Vitória, na saída do Agel, em 2017, e perdeu a semifinal na Copa do Nordeste para o Bahia, com o Guto, no Bahia, e aí eu assumi e nós fomos campeões baianos. Com Ilha, Faria jogava na época, Chiesa, e aí o Palmeiras foi lá, me buscou e me trouxe para o Palmeiras Sub-20. No Sub-20 do Palmeiras eu tive a oportunidade de comandar na saída de Roger Machado com a chegada do Filipão contra o Paraná, ganhamos de 3-0. Depois nós saímos para o Atlético Paranaense, tive a mesma situação antes do Filipão chegar na saída do Carille. Para mim é muito tranquilo vivenciar isso. Eu não tenho vaidade nenhuma, não tenho ego. Obviamente que eu quero ser treinador de futebol, quero assumir uma equipe algum dia, mas assim, não tenho dor de cabeça nenhuma comigo de esperar o meu momento. Ter resiliência, e o que eu tenho que entregar agora é o melhor para o Cruzeiro. Porque naturalmente, com o meu trabalho sendo posto em xeque, colocado para ter 2 clássicos agora, 2 jogos, quem não gostaria de ter uma experiência como essa? Então, assim, eu só tenho a agradecer ao Cruzeiro por ter a oportunidade de vivenciar uma experiência como essa. Eu já vivi outros clássicos, mas viver 2 clássicos seguidos e depois passar para o próximo treinador que possivelmente vai estar chegando, para mim está sendo assim, é como se fosse, como eu falo para os atletas, às vezes o jogador reclama que entra 5 minutos, às vezes o jogador reclama que entra 15, às vezes o jogador fica reclamando que foi pouco tempo. Eu falo para ele que é a mesma coisa. Eu vou aproveitar os meus 15 minutos que eu tenho de jogo e vou fazer o meu melhor para um dia gerar 30, nesses 30 eu gerar 45. O futebol é como é a vida. Então, o treinador me vê e aí eu ganhar um jogo inteiro. É a mesma coisa como treinador. Eu tenho isso como, vamos dizer, uma analogia, digamos assim, né? Está aí o técnico interino do Cruzeiro, Wesley Carvalho. Lélio Gustavo, Wesley que se mostra um treinador bastante promissor, inclusive ele vai ser bastante importante caso o Cruzeiro confirme mesmo a chegada do Léo Jardim, do Leonardo Jardim, treinador português. Então Wesley vai ser bastante importante nesse trabalho de transição, até porque é um treinador interino, trabalha de forma interna dentro do Cruzeiro, treinador fixo e que conhece o elenco, conhece os jogadores, já tem um tempo de trabalho. Então, nesse período de transição, ele vai ser fundamental, né, Lélio? Assim a gente espera que seja, né? Porque tem técnico que não dá a mínima ideia pro cara que já tá aí. Ele chega, já começa a impor a sua filosofia, observa por vídeos e tal, conhecendo jogador por jogador, mas tomara que ele faça parte do processo, porque ele já é um camarada experiente. Como ele mesmo se lembrou, ele foi funcionário do Atlético Paranaense por um bom tempo, né? E dirigiu a equipe interinamente por vários jogos. Não são poucos, não. Dá para contar aí, sabe, uns 15, 20 jogos dele no comando do Atlético Paranaense, por aí. Então, vamos ver.
o certo seria o Leonardo Jardim, sendo confirmado, ele bater um papo com o Wesley. Como é que é aí? Como é que é esse? Aquele? Mas a gente sabe, né, que o ego do ser humano, às vezes, atrapalha ele fazer esse tipo de coisa. E aí o negócio não é bem como a gente imagina, né, Matheus?